Que tempo de bênção, né? É verdade, cada um tem uma história para contar aqui na Bolívia. E com respeito ao Brasil, algo interessante, eu trouxe alguns dados aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vou tentar dar uma enxugada mais na palavra. Hoje nós começamos um pouco mais tarde, 7h30, devido ao perdão. E ouvimos aqui louvores abençoados. E a palavra que a pastora Ana leu aqui no começo é São Mateus, capítulo 28. É conhecido na Bíblia como parte do 5º sermão de Cristo. Mateus tem 5 sermões, 5 blocos de sermões. E o último sermão é o Sermão do Monte. Nós estamos estudando aqui na escola dominical, o último bloco é a Grande Comissão, né? Nós estamos estudando aqui domingo de manhã o Sermão do Monte, que é o primeiro bloco de ensinamento de Jesus em Mateus. E para encerrar, Jesus vem trazendo todos os ensinos. E é interessante que lá no capítulo 28, ele vai falar sobre, nós vamos estar lendo um pouco esse texto hoje, vamos estudar. Ele vai trazer um ensinamento nos últimos dias de sua vida aqui na Terra. Mas olha só, eu estava preparando essa mensagem, eu preparei algumas perguntas aqui para vocês. Na verdade, é uma reflexão. O culto em português, ele é um culto basicamente de imigrantes. Ele é uma igreja de imigrantes. O culto em espanhol, domingo de manhã, é uma igreja mais de pessoas que já estão fixas aqui, os bolivianos, são famílias bolivianas. Mas até o pastor José trouxe essa reflexão faz alguns domingos, lembrando alguns nomes de pessoas que passaram por aqui no decorrer dos anos. E é interessante porque a igreja, o culto em português, de específica, é uma igreja com uma alta rotatividade migratória. Então hoje, pessoas que nós estamos vendo aqui, e até interessante, porque, por exemplo, aconteceu algo aqui faz poucos dias, chegou um rapaz aqui agora, o Tiago, ele está no primeiro semestre e ele toca piano. E eu até fiquei contente, que eu falei, puxa, ele vai estar aqui os 10 semestres tocando piano aqui na igreja. Pensa, não, isso é bom. Estava aqui o Lucas tocando conosco, tocando piano, ele teve que ir para o internato rotatório dele. E várias pessoas já passaram por aqui. O Theo, por exemplo, aqui na bateria, saiu, foi para o Brasil. É uma igreja com uma alta rotatividade, como em português. E muitos de vocês estão aqui hoje, estão na Bolívia, de passagem, com data, inclusive, de retorno ao Brasil. É interessante que exame de grado é uma coisa bem interessante. Eu acompanhava uns exames de grado no Hospital Médico em Sacaba, e vários estudantes que davam exame de grado, eles davam exame de grado com as passagens do bolso. Terminava, falava, Deus me livre de ficar nesse país um dia mais vasto daqui. Terminava o exame de grado, muitos já iam para casa pegar as malas e viajavam no mesmo dia. É interessante isso. Essa expectativa de querer ficar com a família, de querer voltar para o Brasil. Só que existem alguns brasileiros que vieram para cá e se estabeleceram na Bolívia. Por exemplo, disso é meu filho mais velho, se casou na Bolívia. A minha nora é boliviana, minhas netas são bolivianas. Então, muitos brasileiros que vieram aqui se estabeleceram. Temos aqui alguns irmãos que trabalham com negócios na Bolívia, tem empresas na Bolívia, alguns vão construir carreira, vão cuidar de família boliviana, mas também tem aqueles que é o terceiro grupo. Alguns voltarão para o Brasil, outros ficarão na Bolívia, mas o terceiro grupo, inclusive vou falar um pouquinho sobre ele essa noite, é um grupo que Deus vai chamar para alguns países que não é nem Brasil nem Bolívia. Alguns sairão daqui da Bolívia e vão ir para alguns lugares, alguns países, inclusive com contrato de trabalho. Tive contato recentemente com um doutor, ele comentando que um amigo dele está servindo como médico no país de Oman. Oman, interessante, Oman, ao lado de Iêmen, para baixo da Arábia Saudita. Arábia Saudita, Iêmen, Oman. E disse que ele está tendo um bom trabalho. Eu fiquei pensando, foi muito interessante, né? E alguns vão fazer residência médica fora do Brasil, vão fazer um fellowship nos Estados Unidos, outros vão fazer uma residência na China, está abrindo as portas agora através do BRICS, na Índia, África do Sul, está abrindo portas para residência médica, Rússia. Conheço profissionais que estão indo para a Rússia. A escola de medicina na Rússia tem uma história muito mais antiga do que no Brasil e na Bolívia. Até no Cazaquistão, conheço pessoas que estão no Cazaquistão. Inclusive alguns que vão passar por essa igreja aqui vão ter contrato de trabalho em outros países, como por exemplo Turquia, Síria, Iêmen, eu anotei aqui, e até eu conversando com alguns irmãos, alguns que têm interesse de se inscreverem na Cruz Vermelha para entrar nas nações. E inclusive alguns missionários, alguns médicos, ou seja, médicos que sairão da Bolívia, profissionais que sairão da Bolívia e estarão em países
até de acesso restrito ao Evangelho. Entre vistos, imigração, contratos de trabalho, viagem, alguns terão filhos quando voltar para o Brasil ou for para outros lugares. Existe uma tentação muito grande de, primeiro, esquecer a Bolívia, esquecer de onde passou, esquecer onde você esteve. E o tema que eu vou falar nessa noite aqui é um tema relacionado ao que nós, como família missionária, estamos vivendo na Bolívia. E é chamado de a grande comissão. E o desafio na palavra dessa noite é que você seja desafiado quando você voltar para o Brasil. Você volte não somente como profissional, com um título nas mãos, mas que você volte de maneira intencional, talvez no mesmo bairro onde você morava, ou talvez você vai ser chamado para o mais médio, numa outra localidade, quilombola, indígena, não sei onde você estará. Mas o desafio é você voltar com outro olhar. A rede de contatos que você tinha no Brasil não será a mesma, terá outro propósito. E que o seu crachá e o jaleco que você vai vestir faça parte do seu comissionamento diário. E uma palavra também para aqueles que serão levados a outros países, inclusive países com restrição ao Evangelho, onde não é permitido ter culto como nós estamos tendo aqui, onde é proibido ter a Bíblia, seja católica, seja cristã, é proibido. E posso ter certeza de que Deus vai abrir portas nesse país por meio da sua profissionalidade, da sua excelência profissional. E o texto, antes de entrar no texto dessa noite, de maneira específica, me lembro que o Mateus me perguntou um culto aqui, pastor, me fala um pouquinho da missão de vocês na Bolívia. De maneira muito resumida, eu vou falar essa noite. Chegamos na Bolívia no ano de 2011. Viemos como família missionária para desenvolver projetos na área de educação, na área de saúde. Eu tinha estudado auxiliar de enfermagem no Brasil. Minha esposa trabalhava como administradora numa escola de educação infantil, a parte da educação ali, e viemos não para pastorear a igreja, viemos com projetos para ser o apoio à igreja local. E resumindo, 2011, 2012 trabalhamos com a Assembleia de Deus Boliviana, na 9 de abril. Depois de 2013 fomos chamados para a Assembleia de Deus de Bolívia, foi ser missionário até o ano de 2013, 2014, 2015, 2016. Estive aqui em 2016 por um tempo, quando estava aqui o Pedro, estava o pastor Wellington, estavam vários jovens aqui que hoje já não estão mais, são profissionais no Brasil. 2017 voltamos para Sancaba. 2018 eu fui convidado para ser pastor na Igreja Batista, pastorei um ano como pastor de jovens na Igreja Batista, e ali em Sancaba. 2019, 20, 21, 22, 2023, 2024, servimos a Deus na Igreja Pentecostal Penha de Oreb em Sancaba, porque o nosso envio, o nosso chamado para a Bolívia é um chamado missionário. Em todo esse tempo, Deus abriu grandes portas, nos abençoou de maneira extraordinária. E, para mim, eu comecei com a minha esposa hoje, inclusive em lágrimas, quando eu estava estudando esse texto da grande comissão, quando Jesus ele está para partir, já terminou sua missão aqui na terra, ele chama os seus discípulos, ele dá uma palavra para os seus discípulos. Essa palavra deu um peso muito emocional para a minha família, porque depois de 14 anos servindo como família missionária, eu sento e penso, estamos pensando, e hoje já 2 pessoas me perguntaram, de maneira muito direta, já aqui na igreja, interessante, o que vai acontecer depois do diploma? Volta para o Brasil, fica na Bolívia? Então hoje não é uma noite de respostas, porque eu não as tenho, mas hoje é uma noite de reflexão, de estudar esse texto bíblico, de ver qual é a missão que Deus tem dado para nós, seja para mim que estou cumprindo já 14 anos na Bolívia, seja para você que chegou aqui um semestre, ou você que está aqui já há alguns anos também. E é interessante porque o texto bíblico começa dizendo o seguinte, no versículo 16, que a pastora Ana leu, disse que os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Havia uma reunião, Jesus convocou uma reunião com os discípulos. Jesus morre na cruz, ressuscita depois de 3 dias e convoca uma reunião com os discípulos.
O versículo 17 é um versículo muito intrigante, porque talvez gera muitas dúvidas para nós. A Bíblia diz no versículo 17 que quando os discípulos viram Jesus, alguns adoraram a Jesus, mas alguns duvidaram. E Jesus está reunido com um grupo de discípulos, com uma mistura de pessoas. Alguns estão crendo, estão atentos ao que ele está falando, e outro grupo talvez está disperso, está desatento, e está duvidando do que ele está falando, está duvidando da ressurreição dele. Alguns creem que ele ressuscitou dos mortos, outros estão duvidando. E é um tempo muito importante, porque existe a convicção da morte. Jesus morreu, eles viram Jesus na cruz, mas existem dúvidas da ressurreição. E o cristianismo nunca anulou as nossas dúvidas. Jesus poderia ter confrontado eles aqui. O que vocês estão pensando? Eu ressuscitei, poderia ter confrontado, brigado com eles, mas Jesus não confrontou os discípulos aqui. Eles tiveram dificuldade de crer que Jesus havia ressuscitado. O cristianismo dá abertura para dúvidas. Você se lembra de Maria? Que quando um anjo aparece para Maria, diz, a Virgem Maria diz assim, você ficará grávida. Em espanhol diz, estarás encinta. Você vai ficar grávida. E Maria diz, como assim? Ou seja, Maria duvidou naquele momento. Como vai acontecer isso? Eu sou noiva, eu sou virgem. E Deus poderia ter falado, incrédula, miserável, não vai ficar mais grávida não. Vamos buscar outra mulher. Poderia ter buscado outra mulher. Mas o anjo explicou em detalhes. Olha, vai acontecer assim, 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 vai acontecer. O Evangelho dá abertura para dúvidas, para que nós possamos ter perguntas. Não é pecado fazer perguntas. Não é pecado, depois de 14 anos, eu sentar em lágrimas na minha cama e falar, Senhor, o que vai acontecer agora com a nossa missão? O que vai acontecer? O que o Senhor tem para nós? Eu tenho dúvidas, eu tenho perguntas. E é interessante que Jesus não responde às dúvidas dos discípulos. Jesus, ele vai trazer uma palavra de comissionamento. Olha que interessante. O pessoal está com dúvida, a ideia mais lógica é dar respostas. Mas Jesus não dá as respostas para as dúvidas dessas pessoas. Pelo contrário, ele comissiona dizendo o seguinte, olha, foi me dado toda a autoridade, nós vamos ver esse texto aqui, foi me dado toda a autoridade, vão, faça discípulos, batiza. Os discípulos falam, peraí, mas e as nossas dúvidas? E o que vai acontecer? Não tem resposta, se não tem um comissionamento. E os discípulos, eles serão fortalecidos na caminhada cristã. O livro de Atos dos Apóstolos é a prova de que os discípulos foram fortalecidos. Olha só, ainda que não tiveram respostas, mas a caminhada dos discípulos em Atos dos Apóstolos é a resposta mais clara do que aconteceu. Então, para começar essa mensagem, eu tenho uma palavra de esperança para você. Talvez você esteja fazendo perguntas também. Talvez você entrou aqui com perguntas hoje. Talvez você veio no culto dizendo, Senhor, eu preciso de uma resposta. Fala comigo. E mais que resposta, eu tenho uma palavra de ânimo para o seu coração. E a palavra de ânimo está aqui, está nessa mensagem. Cristo morreu por nossos pecados. Ele está vivo. Ele reina no coração dos seus filhos. Sigamos ao Rei Jesus Cristo. Mas o Senhor Samuel, e as respostas? Espere, se acalme o seu coração. O missionário, o pastor, o reverendo Ronaldo Lidoro, da Igreja Presbiteriana, sempre fala dessa maneira. Deus fortalece o missionário na caminhada. Deus fortalece o missionário na caminhada. É na caminhada que Deus fortalece o seu povo. Então, qual foi a mensagem? Já que Jesus não respondeu de maneira direta aos discípulos, qual foi a palavra que ele deu para os discípulos, então? Se essa palavra vai servir para nós hoje, principalmente você que está buscando resposta, e eu também estou buscando resposta. A primeira palavra é essa, está no versículo 19, você pode colocar na tela, por favor, no versículo 19, que diz o seguinte, aqui está, versículo 18, por favor. Jesus vai falar da autoridade, versículo 18, por favor. Versículo 18. Está aí? Olha, muito obrigado, aí está. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem uma outra versão bíblica que diz assim, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Presta atenção aqui.
Os teólogos da reforma, da tradição reformada, os teólogos, os homens de Deus, ensinavam que Cristo Jesus teve 2 estados aqui na terra, 2 estados. O primeiro estado é chamado estado de humilhação, ou seja, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz que quando Jesus, ele sendo igual a Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele sendo em forma de Deus, antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando a semelhança de homens e reconhecido em figura humana, si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Os teólogos chamavam isso de a humilhação de Cristo. Quando Cristo deixa os céus, deixa a sua glória como Filho de Deus, como Todo-Poderoso, e agora se humilha para nascer no ventre da Virgem Maria, nascer aqui na terra, sendo forma de homem, se humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Esse é o primeiro estado de Jesus, a sua humilhação. Mas o mesmo livro de Filipenses, capítulo 2, vai dizer também o estado de exaltação de Jesus. O estado de humilhação e o estado de exaltação. Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É a exaltação de Cristo. Cristo vem ao mundo, se humilha, nasce de uma virgem, cresce, caminha sobre as terras empoeiradas ali da Galileia, de Nazaré, vai na cruz, morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, e na sua ressurreição Cristo alcança o estado de exaltação, de soberania absoluta. Não é que a sua divindade foi melhorada, não é que a posição de Cristo na Trindade foi melhorada, não. Cristo é, sempre foi e sempre será o Filho de Deus. Isso não muda. A autoridade de Cristo, ou seja, a divindade de Cristo não muda. A soberania de Cristo não muda. Ele é Deus, ele sempre foi Deus, ele sempre será Deus. Mas após a ressurreição, Cristo alcança uma soberania absoluta, um senhorio sobre todas as coisas. Na ressurreição, Cristo alcança o seu estado máximo, melhor, sobremaneira de exaltação. Ele é Senhor sobre tudo. Ele já tinha autoridade. Na terra ele tinha autoridade. Ele ensinava e as pessoas falavam: ninguém ensina com essa autoridade. Ele já tinha autoridade para ensinar. Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele tinha autoridade para curar enfermidades. Ele disse: os seus pecados são perdoados. Os incrédulos, os fariseus, os saduceus, toda a elite política, religiosa de Israel olhou e disse: quem é esse? Quem que ele pensa que é para perdoar pecados? Então, se o pecado é uma ofensa contra Deus, até o pastor Timothy Keller fala isso. Se o pecado, num livro maravilhoso, um livro curtinho, chamado A Cruz do Rei, numa exposição de Marcos, o pastor Keller diz: se o pecado é contra Deus, somente Deus poderia ter perdoado o pecado. Se todo pecado é contra Deus, somente um, que era o próprio Deus, poderia ter perdoado o pecado. Então, quando Jesus fala: os seus pecados estão perdoados, as pessoas falam: está louco? Quem é você para perdoar pecado? Ele é Deus. Se a ofensa é contra Deus, então Deus está perdoando o pecado naquela tarde, naquele dia, e as pessoas estão duvidando a autoridade dele para perdoar pecado. E ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti eu te digo. Olhou para o paralítico e disse: levanta, toma sua cama e anda. Era mais fácil, era muito mais fácil o homem, a autoridade de Cristo, vamos dizer, a cura do que o perdão de pecados. Significa que Cristo tem poder e autoridade para perdoar pecados, tem autoridade para curar, tem autoridade para ensinar, tem autoridade para libertar, para curar. A Bíblia diz em São Mateus capítulo 10 que, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus não era somente uma pessoa que ensinava bem, libertava, sarava e perdoava pecados. A autoridade dele agora é repartida com os discípulos para expulsar demônios. Jesus já tinha autoridade, mas olha, na cruz, Jesus, Deus, homem, 100% Deus, divino, Todo-Poderoso, 100% homem na terra, sofreu as intempéries da vida na terra. Agora ele é glorificado, e agora na ressurreição ele recebe todo o poder, toda a autoridade para, escute isso, para aplicar a salvação
Deus na vida dos eleitos de Deus. A Bíblia diz em São João que Deus entregou pessoas como presente para Jesus, estão nas mãos de Jesus, e essa autoridade é uma autoridade para salvar poderosamente aquelas pessoas que Deus entregou para Jesus. É a autoridade na salvação de almas. Jesus salva poderosamente. Foi feito um congresso no Brasil há alguns anos, e ali tinha um missionário que trabalhou por muitos anos na região do Oriente Médio, Afeganistão, Paquistão. O missionário trabalhou muitos anos, e ali começaram a zombar do missionário, ali na discussão, na mesa, ali dos congressos de missões, começaram a duvidar da autoridade de Jesus, começaram a fazer umas piadinhas. Mas tantos anos você lá naquele país, não salvou ninguém, por que você não veio embora, missionário? E o missionário ancião ficou de pé e disse assim, o missionário respondeu dessa maneira: se eu não cresce, se eu não confiasse na soberania de Deus para salvar vidas naquele lugar, eu já teria vindo embora faz muitos anos. Mas entendendo de que Cristo é todo poderoso, ainda em um lugar difícil como o Afeganistão, o Paquistão, debaixo da lei Sharia, do islamismo extremo, dos xiitas, ainda debaixo de todo esse contexto, o missionário reconhecia que Cristo tem autoridade para salvar vidas ainda em um contexto dificílimo, porque o Senhor Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra, como Salvador. Ele é exaltado. E tem mais, escute isso. A Bíblia diz que depois da sua ressurreição, Cristo é levado aos céus na sua ascensão, e ele se senta à direita de Deus. Aqui é uma linguagem de figura, é uma linguagem simbólica, porque Deus não tem direita e não tem esquerda. Deus é espírito. Deus não tem lado humano como nós. Quando a Bíblia diz que os olhos de Deus, a boca de Deus, o lado direito de Deus se chama antropomorfismo. Antropos, homem, morfismo, forma. Está dando uma forma para Deus, para que nós, seres humanos, possamos entender quem é Deus. Então, quando diz que Jesus se sentou à direita de Deus, era uma cultura oriental, onde os reis soberanos na Pérsia, na Babilônia, no Egito, ali na Jordânia, os reis soberanos colocavam um trono do lado dele, e ali se sentava o favorito do rei. Ali podia se sentar Salomão, por exemplo, construiu um trono para a mãe dele. Salomão construiu, e o trono da mãe estava ali do lado. Aí a igreja católica vem e fala: então é a mãe do rei que se senta do lado do rei. Então Maria, a Imaculada, a teologia católica ensina que Maria está sentada à direita de Deus, porque se os reis colocavam as suas mães do lado, se Maria é mãe de Deus, então Maria está sentada do lado de Deus e intercede por nós a Deus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores. Não é isso. A teologia católica eles não entenderam. A teologia romana do Vaticano não entendeu que dizer que está sentado à direita é uma posição de autoridade, e o único que tem autoridade para estar à direita de Deus se chama Jesus Cristo. Ele é o único. Não é São Pedro, foi um grande homem. Não é São Paulo, foi um grande homem. Não é Santiago, foi um grande homem. Não é Maria, foi uma grande mulher serva de Deus. Mas eles não estão sentados. O único que pode reivindicar e dizer: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, e agora ele está sentado ao lado do trono do Pai, governando, co-governando, co-reinando numa soberania gloriosa. Se chama Jesus Cristo. Por isso que nós começamos o culto hoje cantando: Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu o louvarei. Cada vez que nós cantamos essa música, nós estamos exaltando a soberania de Cristo, que disse para os seus discípulos: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Lembre-se, os discípulos estão com dúvidas. Jesus não sentou com eles para ficar tintim por tintim. Pedro, tranquilo, Pedro, vem aqui. Joãozinho, vem aqui. Não, Jesus se põe e fala: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Significa que as nossas dúvidas não estão na mão de governadores. As nossas dúvidas, o seu futuro, o meu futuro, a sua vida, a sua carreira, aonde você está
com mais médicos, com o milho da Espanha, o prato está na terra, o USP dos Estados Unidos, não importa. A sua vida, o seu futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele reina, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é glorioso. E a Bíblia diz que o seu reino durará para sempre, para sempre, para sempre. Xing passará da China, Vladimir Putin passará, Donald Trump passará, Lula, Bolsonaro passará, tudo, que dos presidentes, Evo Morales, todas as autoridades passarão, pelos quais o reino de Cristo estará para sempre. E já cantava o Messias de Handel, e reinará, e reinará, e reinará. Na sua linda cantata que Handel escreveu, dizendo que o seu reino jamais terá fim. Não importa, hoje estamos enfrentando a nossa realidade na Bolívia, mas chegará tempo que a nossa vida se acabará. Alguns com 80, outros com 100 anos, outros vão morrer mais cedo, não sabemos. E quando nós estivermos terminando todo o nosso processo, a nossa vida será recebida nas mãos desse rei que cuidou de nós no Brasil, cuidou de nós na Bolívia, cuidou de nós onde nós estivermos. Então Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. Escuta, o fato de Jesus não responder os discípulos de maneira direta não foi uma negligência, não foi um fazer pouco caso dos discípulos, não. Jesus está mostrando tranquilos, tranquilos, eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder. Vocês estão diante daquele que tem toda a autoridade. Então esse primeiro fundamento é o alicerce da qual essa igreja está construída aqui, lá no Brasil, a missão. Queridos, a autoridade de Jesus não é um empreendimento humano falível, não é uma startup, não é um micronegócio, não é pequenas empresas, grandes negócios. Não é uma obra divina, respaldada pelo próprio Cristo. E a minha pergunta para você nessa noite é essa: escute, quem é o seu Senhor hoje? Debaixo de que autoridade você está hoje? Conta a história que em Nova York tinha um homem que estava na rua de Nova York, ele fazendo propaganda, e colocou um letreiro, uma placa grande assim, aquele letreiro que vai na frente e vai atrás. E na frente estava escrito assim: sou escravo de Cristo. E as pessoas passavam, eles falavam: trouxa, seu tonto. E quando as pessoas davam a volta, ele dava a volta, e atrás estava escrito: e você é escravo de quem? Parece muito simples, muito bobinho essa propaganda, mas é a realidade. Queridos, não existe neutralidade no mundo espiritual. O carro automático é interessante, porque o carro automático tem o drive, 1, 2, P de paraquedas ali, de parado, e o drive, e o neutro, né? O neutro. Eu coloquei neutro no carro automático. No mundo espiritual não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Ou você é servo de Cristo, ou você está debaixo da autoridade de Cristo, ou você está debaixo da autoridade do mundo das trevas. Só existem dois poderes. Eu falei isso no domingo passado, aqui no domingo de manhã. O Sermão do Monte deixa muito claro que esse reino só evoca dois poderes: Cristo e Satanás. Ah, eu não creio. É um problema sério. Porque pelo fato de você não crer, não anula a realidade. Não anula. Só que Cristo continua respondendo. Quando Cristo diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, todo o poder. Agora Cristo dá um comissionamento, uma ordem às pessoas. E o versículo 19 continua dizendo, o versículo 20 diz assim: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa mensagem de hoje, eu quero colocar como 4 fundamentos. O primeiro fundamento é toda a autoridade. O segundo fundamento agora está no versículo 20, todas as nações. Esse mandamento deixa claro de que nações aqui
não é a palavra nações que a gente usa hoje, né? Nação brasileira, nação boliviana, nação espanhola, nação americana, não. A palavra aqui é a palavra etnia, etnos. Significa um grupo de pessoas com afinidade por idioma. Por exemplo, Bolívia hoje está catalogado como 36 etnias. 36 etnias. Uma nação, por isso se chama Estado plurinacional, Estado pluriétnico, Estado de pluralidade de etnias. Então, fica claro aqui de que nós não temos o direito de escolher qual é a etnia, qual é o povo, qual é a comunidade que será salva. Eu não posso, por exemplo, eu vou explicar dessa maneira. A missão dos discípulos é ir por todas as etnias, todos os povos, todos os lugares. Então eu não posso me dar o luxo de dizer o seguinte: olha só, eu não vou pregar no Canadá, fazer missões no Canadá, nem pensar. Lá não é ser missionário, lá é ser milionário. Eu fazer missões na Inglaterra, o que é isso? Morra aqueles ingleses lá, miserável, tudo rico, só quer dinheiro. Na Suíça, missionário na Suíça, vixe. Não, eu quero ir para Angola. Ok? Se Deus não chamar você para Angola, vá para Angola. Mas nós não podemos ter o direito de escolher qual nação nós vamos evangelizar em detrimento de outras que devem morrer. Em outras palavras, não podemos dizer, não, essa daqui merece a salvação, porque coitado desse povo, olha essa etnia, olha aqui, como essa comunidade, o Senhor quis, eu preciso estar lá. Os Monsedem, que morram todos. Não, não temos esse direito. Porque aqui a ordem é ir para todas as etnias. E olha só, significa que devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. Amém. Vamos falar um pouco sobre continentes. Por exemplo, o continente americano. São 52 países. O continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, são 52 países, mas são 2.506 etnias dentro desse continente americano. É muita gente. Quando Deus olha, Deus não olha somente para a nação política, geograficamente política dividida. Não, Deus olha para povos. No continente americano são 2.506 etnias. Sabe quantos por cento tem no continente americano todo? 20% de cristãos. Vamos colocar a Oceania e a Austrália, juntar esses dois, essa região, a Polinésia, mais de 25 mil ilhas, Austrália, Nova Zelândia, ali. Então, nós temos 27 países. Mas só que são 1.582 etnias naqueles 27 países. Lá, a porcentagem evangélica é 18%. África são 58 países. Continente africano, 58 países. Então significa que se eu mandar 58 missionários para cada país, toda a África foi evangelizada? Não. A África tem 3.789 etnias. Significa que precisamos de 3.789 missionários para cada etnia. Porque esse evangelho será pregado como testemunho a todas as nações, a todas as etnias. Aí então virá o fim. Para que venha o fim, para que Cristo volte, todas as etnias precisam ter o testemunho de Cristo. Não está dizendo que todas as etnias vão se converter, todas as etnias serão cristãs, não. Mas o testemunho de Cristo será pregado em todas as etnias do mundo. E aí então virá o fim. Apocalipse é a prova disso. João, na visão de Apocalipse, disse que viu povos de todas as tribos, raças, nações, línguas, adorando o Cordeiro. São essas pessoas dessas etnias adorando a Cristo naquele grande dia, porque o evangelho foi pregado lá. A Ásia, continente asiático, 50 países. A África tem de 15 a 20% de cristãos hoje no continente africano. Continente asiático, 50 países, 5.537 etnias. A Ásia tem um percentual de 3% de cristãos. 3%. A Europa, 51 países,
1968 etnias. Tem um percentual de 2,9% de cristãos. O IBGE, o Instituto Brasileiro, o IBGE, fez um censo em 2022 no Brasil. O censo do IBGE de 2022 no Brasil reporta 47,4 milhões de cristãos, ou seja, 26,9% dos brasileiros se declaram cristãos evangélicos. Cristãos evangélicos. Vamos por ordem, então, vamos dividir um pouco o Brasil. A região sudeste, São Paulo, ali, a região sudeste, 28% são cristãos. Região sudeste. O sul do Brasil, 23%. O centro-oeste, 31%. Nordeste, 22%. Qual é o estado brasileiro com maior presença evangélica? Acre, 44,4%. Qual é o estado brasileiro com menor porcentagem evangélica? Piauí, 15,6%. O Brasil hoje tem mais de 6.000 comunidades sertanejas sem uma igreja. Não estou dizendo que não tem assembleia, a Batista está lá. Não tem Batista, não tem assembleia, não tem presbiteriana, não tem luterana, não tem nenhuma igreja evangélica. Mais de 6.000 comunidades sertanejas e mais de 10.000 comunidades ribeirinhas, com menos de 1%. E hoje os brasileiros têm uma grande vantagem, porque a vantagem dos brasileiros é a facilidade de aprender os idiomas. Olha que lindo os brasileiros falando português na Bolívia. É lindo, velho. Ainda que se atrapalha um pouquinho, mas é bonito. Aprende rápido. O brasileiro aprende. O brasileiro tem uma adaptação muito rápida em outras culturas. É impressionante. Como o brasileiro se adapta. Você já percebeu? Você vai na Cântia, você sabe reconhecer um brasileiro de longe. Fala alto, é alegre, bonito, se adaptou, está comprando, chama a senhora de mamita, e está ali, já fez amigo. O brasileiro sabe se adaptar. Sabe se adaptar. O brasileiro sabe fazer amigos. E não se esqueça, tá? Porque nós temos uma dívida de gratidão com missões. De maneira específica, as Assembleias de Deus vieram 2 missionários suecos da Suécia, passaram por Chicago, nos Estados Unidos, estiveram um tempo ali nos Estados Unidos e desceram para o pior estado brasileiro daquele tempo. Leprosos caminhavam nas ruas, tuberculose era comum, pessoas enfermas, era terrível, a pobreza, a sujeira. Eles desembarcaram no porto, ali num lugar chamado Belém do Pará, um lugar que ninguém queria ir, mas aqueles missionários chegaram ali, suecos, brancos, claros, altos, falando, hermanos, que o Senhor te abençoe, falando estranho. Eram zombados na rua, não tinha dinheiro para pagar os estudos. Um deles foi trabalhar e o outro ficou estudando português. Chegava à noite, ensinava para o seu companheiro, Daniel Berg Gunarvinho, em um país pobre, um país sujo, onde ninguém queria ir. Não vinham missionários para cá. Aí vieram esses missionários, começaram as Assembleias de Deus em Belém do Pará. 1911 começou ali. E hoje a Assembleia de Deus, como o pastor José já falou, uma potência no Brasil. Você vai naqueles lugarzinhos pequenos, lugares na favela não, comunidade. Você vai na comunidade. Você vai no sertão, na roça. Eu me lembro que meu pai no Paraná, meu pai comprou 2 ônibus para carregar boia fria. Meu pai comprou 2 ônibus no tempo. E carregava os boia frias para cortar cana. E eu me lembro que nós íamos ali carregando, de dia carregávamos as pessoas para cortar cana nos canaviais do Paraná. E durante a noite meu pai usava os ônibus para ir para o culto. Aquele lugar escuro, os ônibus entrando. E quando chegava lá, aquela casinha humilde, simples, o cheiro de café invadindo. Frango frito, mandioca frita, comida à vontade. Nossa, no fundo tocando, Davi, uma viola. Era um mover de Deus tremendo. Eu me lembro que o ônibus era uns ônibus bem velhos. Eram os ônibus da Mercedes, aqueles ônibus mais antigos, monobloco da Mercedes. Dava medo que o ônibus ia se desfazer. Porque as pessoas pulavam de alegria, cantavam e louvavam a Deus. Eu falei, meu Deus, nesse lugar tão longe, tão escuro, tão inóspito, ali estava a presença de Deus naquele lugar. Nós somos fruto de missões, queridos.
nós somos fruto de missões. E não se esqueça de que nós temos uma grande responsabilidade de fazer discípulos nas nações. O Mateus falou uma coisa muito séria aqui, tem uma missão, e tem mesmo. Não somente o Mateus, mas cada um de nós, lá na faculdade, do nosso lado, aquele amigo, aquele companheiro, aquele professor que zomba da sua fé, que quer matar sua parcial, quer roubar suas notas, você deve orar por ele, você deve abençoar a vida dele, você deve ser uma pessoa que proclama o testemunho de Cristo nas nações. E vamos caminhar aqui. Hoje eu não vou conseguir pregar toda essa palavra, eu vou dar continuidade numa próxima oportunidade. Eu falei sobre 2 fundamentos. O primeiro foi toda a autoridade e o segundo é todas as nações. E eu quero terminar essa palavra com essas perguntas agora. Nesse segundo fundamento, todas as nações. Vai ficar dois temas para a próxima palavra. Ensinando todas as coisas e todos os dias. São os outros 2 fundamentos da próxima pregação. Mas eu termino essa mensagem com essa pergunta. Depois de você entender que a autoridade está em Jesus, depois de você entender de que Ele é o Senhor, e você receber essa ordem de pregar o Evangelho para todas as etnias, inclusive até no Brasil, mais de 180 etnias, contando as etnias indígenas, quilombolas, quantas etnias? Depois de você ter escutado tudo isso, a minha pergunta é essa: como você vai usar as suas habilidades, os seus recursos para levar o Evangelho a todos os povos, etnias e nações? Tem um livro pequenininho, um livro curtinho, assim, chamado Radical, de David Platt. É um livro de evangelismo. E nesse livro, David Platt faz a seguinte pergunta, a seguinte afirmação, não pergunta, a seguinte afirmação: Deus, como Deus dizendo, eu te dei bênçãos, eu te abençoei, eu estou te abençoando. Não é para que você somente tenha casas melhores, carros melhores e uma boa vida. Eu te abençoei para que você proclame o meu nome nas nações. Eu não vejo ocasião melhor do que falar isso num culto como esse de hoje. Hoje nós temos um público brasileiro, de imigrantes, estudantes de medicina, jovens que estão se preparando para ter aí o seu título. Então, depois de terminar tudo isso, você voltar para o Brasil e falar que eu tenho muita coisa para me preocupar. Tenho um CRM pela frente, tenho uma especialidade pela frente, tenho uma família para constituir, tenho coisas para fazer. Não. Isso daqui é muito bom, que lindo, essa teoria está muito bonita. Não é uma teoria. E eu termino com isso. Eu já tive várias oportunidades de estar à beira do leito, quando a pessoa deu o último suspiro. Foram várias oportunidades, dentro do período de internado, do período ali no hospital. Eu me lembro de várias situações onde a pessoa no seu leito de morte, ela dizia últimas palavras, às vezes pedia perdão: por favor, me perdoe. Eu vi várias situações como essa. Uma das mais recentes que me vem à mente é um bócio gigante, mas não era somente um bócio, era um tumor maligno, que foi diagnosticado como um bócio gigante, mas não era. Era um tumor maligno. E o senhor entrou por emergências, foi entubado, já estava perdendo a consciência, Glasgow baixando. E eu me lembro que a família em desespero disse: não queremos que ele morra dentro do hospital. E ele tirou ele dentro do hospital, colocou no carro, com desespero dos médicos ali: vou chamar a polícia, aquele rolo todo. Aí o diretor veio e falou: não, essa família tomou a decisão, deixa ele levar para casa. E aconteceu que o senhor foi para casa, e passado algumas horas, parece que foi à noite que aconteceu isso. Na manhã seguinte, um familiar voltou ao hospital para que o doutor assinasse um atestado de óbito, fazer reconhecimento de cadáver, um atestado de óbito. E ali eu me acerquei, com muita educação, com muito respeito, e falei: o que aconteceu? Porque vocês tiraram o familiar daqui ontem. Sim, doutor, tiramos. Eu falei: o que aconteceu? O familiar contou algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Disse que quando o senhor chegou em casa, ele estava inconsciente, ele foi extubado. Se inconsciente, levaram ele para morrer em casa. Foi extubado. Quando chegou em casa, ele despertou. Glasgow 15 de 15. Despertou. Levantou da cama. Coisa de
Estranho, muito estranho. A família acompanhando, assustada com aquela situação. Ele levantou da cama, foi no quintal. O filho havia chegado de viagem. Ele caminhou minutos com o filho no quintal, conversou e voltou para a cama. Abaixou o Glasgow de novo, entrou em consciência e faleceu na cama. Eu nunca havia escutado nada parecido. E eu perguntei assim para o familiar e disse, mas, claro, eu fui muito mórbido, eu não deveria ter perguntado, mas eu falei, e o senhor sabe o que ele contou para o filho? Ele disse, não. Mas ele conversou alguns minutos com o filho que veio de muito longe. Fazia muitos anos que não vinha. Depois da conversa ele voltou e faleceu. Queridos, eu sei que é uma maneira horrível de terminar a mensagem assim, né? Mas a realidade é que a nossa vida é muito passageira. Deus tem nos dado oportunidades. Eu não sei o que aquele pai falou para o filho. Eu não sei qual foi a última conversa. Mas eu entendi algo que eu quero aplicar nessa mensagem. Escute, por favor. As últimas palavras de uma pessoa no seu leito de morte, eu creio que são as palavras mais importantes da sua vida. Eu vou repetir. As últimas palavras de uma pessoa no seu leito de morte, sabendo que vai morrer em instantes, ou sabendo que está em estado terminal, eu não creio que vai falar assim, ei, atualiza o Facebook aí, vê como está no Instagram, vê quantos likes deu esse vídeo. Não, eu não creio que seja isso. Tampouco eu creio que, olha, vamos lá, tem que lavar o carro essa semana. Eu não creio que sejam palavras frívolas, passageiras assim. Eu creio que, como aconteceu com aquele episódio que eu estou relatando aqui, as últimas palavras de uma pessoa, antes de sua morte, antes da sua partida, eu creio que são as palavras mais importantes da sua vida. E eu tive esse privilégio. Meu pai no leito, não no leito de morte, mas eu deixei meu pai muito enfermo no Brasil, meu irmão estava cuidando, voltei para a Bolívia, estava voltando para a Bolívia com o sentimento que eu nunca mais veria meu pai. E eu fiz o último pedido para ele. Falei, pai, ora por mim. E aquelas últimas palavras do meu pai, ali, Cláudio, depois ele faleceu, foram as melhores palavras que eu recebi. Ele orou por mim, em idioma inglês. Um homem simples, da roça, barbeiro, se dedicou a estudar inglês, falava fluente inglês, lia a Bíblia, traduzia mensagens em inglês. Uma coisa maravilhosa, ele orou por mim em inglês. Oh my God, fala umas coisas bonitas. Eu não sei. Muito bem. Mas Jesus está indo para o céu. E as últimas palavras dele são as palavras mais importantes para a igreja. Portanto, ide. Primeiro, toda autoridade que foi dada. Não tenha dúvida. Ide, fazer discípulos. Onde você estiver, faça discípulos. Faça seguidores, não de você. Não seguidores para dar likes. Faça seguidores de Cristo. Faça discípulos de todas as nações. Ensinando a guardar todas as coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Vamos orar. Onde você está, fique em pé, por favor. Pai, nós te damos graças por essa palavra. E nós estamos seguros, uma certeza absoluta, de que a tua palavra foi deixada aqui nos últimos versículos de Mateus. São palavras muito importantes para nós hoje aqui. Imigrantes nessa nação, estudantes nessa nação, profissionais, homens e mulheres de negócio nessa nação. Que o Senhor nos dá uma palavra de ânimo, de esperança, de autoridade, e nos comissiona. Damos graças, Senhor, porque ainda que as nossas perguntas não são respondidas na totalidade, seguimos com muitas dúvidas, mas de uma coisa nós temos certeza, que o Senhor nunca nos deixará. Na missão que nós estamos, o Senhor estará conosco todos os dias. Na UDAPOL, na UPAL, na Unitec, na Unifrance, na Univale, na San Simão, nos negócios, na empresa, na contabilidade, lá ali trabalhando, vendendo e negociando. O Senhor estará conosco todos os dias. É a tua palavra que nos desafia a fazer discípulos, batizar, evangelizar e ensinar. Graças por essa palavra tão gloriosa. Seja a tua graça sobre nós nessa noite. E se essa noite, ó Deus, pessoas entraram aqui com dúvidas, ó Deus, seja a tua presença, a tua graça sobre cada coração, que no decorrer dessa semana o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo paz,
possa estar trazendo a tua presença para cada uma das pessoas que estão aqui. Que a tua presença esteja sobre nós, confirmando essa palavra no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, pastor.